são muito sinuosas, já não há carris, os comboios são muito lentos, via estreita não presta. Tudo são bons argumentos para não se reabrir, não se fazer nada em relação à questão ferroviária em Trás-os-Montes. Mas vamos conhecer aqui alguns dos principais tabus sobre a reabertura de vias estreitas em Trás-os-Montes e desconstruí-los completamente para perceber que todas essas desculpas são completamente esfarrapadas. Um dos tabus tem a ver com a linha já não ter carris, nem qualquer tipo de superestrutura ferroviária, nem carris, nem travessas, nem balastro, nem tirafundos, nada. Isto até é uma vantagem, e calma, não se zanguem já e eu passo a explicar. É uma vantagem no sentido de que, se fosse para reabrir já a linha do Corgo, e ainda houvesse aqui toda a superestrutura ferroviária, esta teria de ser toda levantada, teria de ser totalmente substituída, porque as suas condições atuais já não permitiriam a passagem de comboios. Ora, remover todos esses elementos também custa dinheiro, não sai barato, e portanto a não existência de carris na linha do Corgo, ao contrário de servir como pretexto para não reabrir, porque já não há carris, não é? Até é um argumento positivo, válido para a reabertura da linha do Corgo, uma vez que é um investimento que já não necessita ser feito. Um outro argumento muitas vezes utilizado é o de que vias como a linha do Corgo são demasiado sinuosas, as viagens demoravam muito tempo, a baixas velocidades e por aí vai. Bom, isso é um facto. A linha do Corgo tem um traçado muito sinuoso, estamos a falar de uma via de montanha, mas não só, estamos a falar de uma via que, na altura em que foi construída, era lucrativo, digamos assim, para as companhias que as construíam, construí-las desta forma mais sinuosa, uma vez que a linha teria de ter um comprimento final maior e haveria mais ajudas para essas companhias para a construção da via. Bom, um facto é que, se pusermos lado a lado a recuperação de estradas nacionais e a recuperação de vias férreas, como aqui a linha do Corgo, nós temos que há várias recuperações de estradas nacionais onde algumas curvas são ou aligeiradas ou até eliminadas de todo ao construir uma reta em trincheira. Ora, isso é exatamente, na mesma medida, válido para vias férreas, como seja a linha do Corgo ou qualquer uma outra via férrea. Tem acontecido algumas renovações de troços em Portugal, casos, por exemplo, mais recentes, como o da linha do Norte ou o ramal de Évora, onde muitas curvas foram ou eliminadas ou aligeiradas de forma a permitir uma velocidade maior. Ora, porque é que isso não é válido também para a linha do Corgo? Estamos a falar, obviamente, de um troço em montanha, não podemos falar em aproveitar este mesmo traçado entre a Régua e Vila Real, todo o traçado até Chaves, inteiramente, e querer ter aqui velocidades superiores aos 35 km por hora que eram praticados historicamente aqui na linha do Corgo. Mas nós podemos pegar neste traçado e, em alguns lados, alguns troços, alguns locais, aligeirar o raio da curva, ou mesmo em outros eliminar completamente as curvas e fazer traçados em reta, em taludes ou em trincheira. E tendo aqui um ganho não apenas no próprio comprimento da via, não é, que estamos a encurtar a via, o que torna a longo prazo a sua manutenção também mais barata, como estamos a chegar ao principal objetivo, que é uma velocidade maior e um tempo de viagem mais reduzido. Portanto, o traçado sinuoso da linha do Corgo não a condena irremediavelmente a velocidades reduzidas e a curvas muito apertadas. Não é necessário fazer um traçado inteiramente de raiz, isso sim seria bastante dispendioso num traçado de montanha inserido que está aqui no Douro Vinheteiro, pelo Vale do Corgo,
mas podemos pegar no traçado atual e sim fazer bastantes modificações nas suas curvas para permitir velocidades superiores. Velocidades essas também, atenção, convém sublinhar, que por vezes são limitadas não pelo raio da curva em si, mas pelo estado de conservação da via. Numa comparação também local entre a ferrovia, a linha do Corgo e as estradas nacionais que também atravessam a região para ligar a Régua a Vila Real e aqui a Abamos, é que a linha do Corgo, como uma via férrea, tem algumas limitações quanto ao raio de curva e também quanto à pendente. Normalmente uma linha de caminho de ferro convencional não ultrapassa os 2% de inclinação, máximo dos máximos 3%. Ora, as estradas da região têm mais inclinação do que isso e têm curvas mais apertadas. Portanto, é um bocado irreal dizer-se que, por exemplo, a linha do Corgo é ainda por cima mais sinuosa do que as estradas da região. Uma viagem entre a Régua e Vila Real demora muito tempo de comboio e é mais rápido ir de carro. Bom, isto é outro tabu que facilmente se desconstrói. Como vimos segundo o tabu anterior, é possível corrigir as curvas do traçado entre a Régua e Vila Real e Abambres de modo a aumentar os patamares de velocidade. E podemos fazer esta comparação muito simples. Indo da Régua para Vila Real, ou vice-versa, pela autoestrada A24, ou pelas nacionais que são paralelas ao traçado da linha do Corgo, demoramos cerca de, sensivelmente, 30 minutos, meia hora para ir da capital do Douro Vinheteiro à capital honorária de Trás-os-Montes. Ora, com uma linha do Corgo preparada para uma velocidade média de 50 km por hora, sendo que a distância entre a estação da Régua e a estação de Vila Real é de 25 km, temos que uma viagem entre Régua e Vila Real a uma média de 50 km por hora demora também precisamente 30 minutos, meia hora. Ou seja, tendo uma via com uma velocidade média tão baixa quanto 50 km por hora, já é o suficiente para termos que uma viagem de comboio entre a Régua e Vila Real demore tanto tempo quanto uma viagem de automóvel por qualquer uma das alternativas rodoviárias, mas sendo que a viagem é mais confortável de se fazer, pois o traçado não é tão sinuoso, excetuando, claro, o traçado da A24, mas a A24 passa ligeiramente afastada de Vila Real e também do peso da Régua, ainda é preciso os acessos até a autoestrada. Temos uma viagem mais confortável, mais cénica e, sobretudo, mais barata para os passageiros. Parte do canal está ocupado ou foi alcatroado e as estações estão devolutas. Bom, isto é mais um tabu contra a reconstrução, a reabertura de vias estreitas em Trás-os-Montes ou qualquer outro troço ferroviário em Portugal, que não faz sentido nenhum. Isto porque os locais onde a via está ocupada, bom, essa ocupação, lamento informar os prevaricadores, mas é ilegal, porque por muito que já não haja a linha, por muito que já não haja serviço ferroviário, tudo isto continua a pertencer ao Estado, é património do Estado, está no domínio público ferroviário e não pode ser ocupado só porque já não passam aqui comboios. Isso é ilegal e é comum ainda nos dias de hoje algumas pessoas serem notificadas, autos de notícia, antigamente pela Refer, por exemplo, e hoje em dia pela Infraestruturas de Portugal, de que estão a ocupar ilegalmente o espaço, o domínio público ferroviário. Portanto, é mais um ponto que está completamente rebatido. É ilegal, continua sempre a ser ilegal, ocupar domínio público ferroviário sem, claro, autorização expressa da tutela do Estado. Bom, se há alcatrão, se há paralelos, por exemplo, nas antigas passagens de nível, onde foi colocado alcatrão novo em cima da superestrutura ferroviária, bom, por favor, estamos em pleno século XXI e diria eu que tecnicamente é fácil arrancar alcatrão e voltar a pôr a via férrea.
e quem diz casos como o das passagens de nível, diz também locais onde foram construídas ciclovias. Claro que não fica de graça, mas é perfeitamente possível arrancar de novo o alcatrão para repor a superestrutura ferroviária. E quem fala desta dificuldade, fala também da dificuldade, que não é dificuldade nenhuma, reconstruir estações que estejam devolutas ou tenham sido mesmo demolidas ou destruídas, por exemplo, até por incêndios, como foi o caso aqui na linha do Corgo, mais a montante de Abamos, na estação de Fortunho. Estamos a falar, por exemplo, aqui na zona de Vila Real, onde se situam dois enormes feitos da engenharia portuguesa, que é o túnel do Marão, que é o maior túnel da Península Ibérica, e a ponte do Corgo na A4, que é a segunda ponte, o segundo viaduto mais alto de toda a Europa. Portanto, mesmo aqui nesta zona nem precisamos de ir mais longe, temos dois feitos incríveis de engenharia em Portugal. Qual é a dificuldade então em reconstruir uma estação? Um outro tabu que se ouve frequentemente sobre a reabertura de vias férreas, sobretudo em locais mais, ou aliás menos densamente povoados, como é Trás-os-Montes e até o Alentejo, é de que as estações se situam demasiado longe das localidades que servem. E, mais uma vez, isso é um tabu sem fundamento. No caso aqui da linha do Corgo, no traçado entre a Régua, Vila Real e Abambres, nós temos alguns casos específicos, que é o da bifurcação do Corgo, que não é bem um apiadeiro, mas uma mera paragem técnica, uma vez que se situa junto às oficinas da Régua, às oficinas do Corgo, de manutenção de material circulante, e entre o entroncar na linha do Douro ou não e até deixar pessoal nas oficinas do Corgo, dá jeito ter ali aquela paragem técnica. A seguir temos o apiadeiro do Tanha, que fica um pouco mais isolado, serve apenas meia dúzia de casas ali à volta, mas que se situa a uma distância perfeitamente aceitável, por exemplo, de Vilarinho dos Freiros. Ou seja, não está tão afastado nos dias de hoje que não justifica a utilização do apiadeiro do Tanha. Mas bom, ainda podemos também justificar que, mesmo para Vilarinho dos Freiros, a sua distância em relação à Régua não justifica muito a utilização do apiadeiro do Tanha, sendo por isso um caso muito específico neste troço entre a Régua e Vila Real. E convém relembrar também que quando estes troços, estas vias férreas eram construídas nos finais do século XIX, inícios do século XX, a sua manutenção ainda pressupunha que houvesse uma série de edifícios ao longo do caminho para ajudar à manutenção, sobretudo, de obras de arte. Ora, o apiadeiro do Tanha está situado precisamente junto à ponte ferroviária do Tanha e dava sempre jeito naquela altura, ter infraestruturas de suporte para a manutenção deste tipo de obras. Seguem-se Alvações do Corgo, Povoação e Carrazedo, todas elas estações inseridas em núcleos populacionais, portanto, estações que estão perfeitamente integradas para servir as populações junto a si. Depois temos apenas o apiadeiro de Cruzeiro, esse sim bastante isolado, mas mais uma vez no contexto da sua construção fazia também todo o sentido, uma vez que a distância entre Carrazedo e Vila Real era demasiado longa para não ter uma infraestrutura de suporte pelo meio. E portanto hoje em dia, como já vimos até em vídeos anteriores, o aproveitamento do apiadeiro de Cruzeiro faz todo o sentido, por exemplo, num contexto de turismo e não de servir a população mais próxima que fica a uma distância e por um caminho que hoje em dia não se coadunam com a procura do transporte ferroviário. E depois temos Vila Real e Abambres, onde todo este traçado de 3 km e ainda mais 2 km a jusante até Folhadela se inserem em núcleos populacionais, portanto faz todo o sentido a localização tanto da estação de Abamos como da estação de Vila Real, como da construção dos novos apiadeiros e paragens que eu propus e que podem verificar
dos vídeos anteriores. Portanto, este tabu aplicado especificamente aqui à linha do Corgo, como podem ver, também não faz sentido absolutamente nenhum. Via estreita não presta, tem que ser aberto em via larga. Já ouvi tantas vezes este argumento que, sinceramente, já cansa um bocadinho ouvi-lo, mas então vamos desmistificar esta luta sem sentido algum de tentar justificar que estas vias como a linha do Corgo, do Tua, do Sabor e do Tâmega estavam condenadas ao fracasso só por causa da sua bitola. E vamos relembrar, bitola é a distância que vai entre um carril ao outro, a distância interna e interior entre os carris. No caso aqui da linha do Corgo, como podem observar, é uma via estreita, isto porque a sua bitola, a distância entre carris, é de 1000 milímetros, 1 metro, também conhecido então como vias métricas. Sendo que a generalidade da rede ferroviária nacional é construída em bitola ibérica de 1668 milímetros, ou seja, via larga. Ora, o que este tabu defende é que a via estreita é lenta, não dá para transportar pessoas e tem muitas dificuldades no que toca a transbordos. Ora bem, vamos por partes. Construir ou reconstruir, por exemplo, aqui a linha do Corgo em via larga, para já seria uma imensa dificuldade técnica, porque, como muitas vezes se ouve dizer, a linha aliás, a linha de Guimarães, que era em via estreita, foi reaberta em via larga. Bom, mas a linha de Guimarães, de todas as vias estreitas, era talvez das menos sinuosas de todas, em conjunto com as linhas de via estreita do Porto à Póvoa e Famalicão, por exemplo, parte da qual foi reconvertida no metro do Porto. Essas vias, apesar de serem estreitas, métricas também neste caso, eram muito pouco sinuosas, e comparar diretamente a reconstrução da linha de Guimarães em via larga com uma possível reabertura da linha do Corgo em via larga não faz sentido nenhum, porque a linha do Corgo é muito mais sinuosa do que era a linha de Guimarães antes de ser reconvertida, e mesmo hoje em dia há locais da linha de Guimarães onde tem de haver redução de velocidade, precisamente porque a curva, o raio da curva é um bocado mais sinuoso do que aquilo que se esperava. Portanto, reconverter a linha do Corgo em via larga, para já, em muitos locais seria quase tecnicamente impossível, ou obrigaria a uma correção de traçado muito grande, porque a via estreita, uma das suas vantagens é conseguir fazer curvas muito mais sinuosas do que bitolas mais largas. E, portanto, um comboio de via larga, por exemplo, fazer as mesmíssimas curvas que um comboio de via estreita da linha do Corgo, simplesmente não conseguiria, porque o raio das curvas é demasiado apertado, é demasiado sinuoso para passar material de via larga. Ou seja, continuando, seria mais caro construir em via larga, seria também mais caro manter, porque há mais material envolvido. Depois também seria mais caro comprar o material circulante de via larga do que é o de via estreita, porque é precisamente maior, e a própria manutenção do material circulante e a manutenção da via ficariam mais caras, porque o material circulante é maior e mais pesado, e sendo mais pesado desgasta mais a via, que também é maior, gasta mais material. Portanto, estamos a falar basicamente de gastar mais dinheiro para obter a mesmíssima velocidade e transportar o mesmíssimo número de passageiros e de mercadorias, o que não faz sentido absolutamente nenhum. E se formos ver por esse mundo afora, via estreita não é nem de perto nem de longe sinal de condenação. Grande parte da rede ferroviária do Japão, sim, do Japão, é feita em via estreita. Há comboios de via estreita na Austrália a fazerem serviços de intercidades a 140 km por hora e com tecnologia de pendulação ativa, como temos aqui no nosso comboio no Alfa Pendular. Há comboios de via estreita a atravessar a Espanha, há comboios de via estreita
Na França há comboios de via estreita, na Suíça, na Alemanha, no Reino Unido há comboios de via estreita, a subir os Himalaias há comboios de via estreita nos Andes. Ou seja, esta quesilha entre a via larga e a via estreita, como podem ver, cada vez faz menos sentido, porque aquilo que limita a operação, e estamos a falar em termos técnicos, nem sequer estamos a falar em termos de gestão, porque como podemos observar anteriormente, a gestão destas vias foi feita de forma absolutamente dolosa contra os interesses do Estado e os interesses das regiões e das suas populações. E, portanto, reabrir em via estreita faz todo o sentido, desde que, obviamente, haja alguma correção de traçado para aumentar a velocidade e, a partir daí, fazer, aliás, construir também uma boa via, uma via robusta, como já disse anteriormente nos outros vídeos, com carris soldados, com fixação elástica para permitir que a via ou a manutenção da via seja mais barata. E depois temos também a questão, aliás, antes de irmos à questão dos transbordos, um comboio de via estreita transporta exatamente o mesmo número de passageiros e de mercadorias de um comboio de via larga. Isto até é um não argumento, também não faz qualquer sentido, pois não, se imaginamos no limite, se tivéssemos aqui um comboio de 10 carruagens de via larga, não é por ter 10 carruagens de via larga que vai transportar mais do que uma unidade dupla diesel, ou mesmo agora, como se começa a falar em hidrogénio, transportaria. Portanto, mais uma vez, como estamos a ver, estamos a falar de questões absolutamente um pouco até irracionais. No que toca a transbordo, o transbordo também faz parte do dia-a-dia de todas as redes de transporte por esse mundo afora. Não podemos imaginar, não podemos desejar que todos os comboios em Portugal tenham como origem ou destino o Porto ou Lisboa. Isso seria tecnicamente impossível, e mesmo nos dias de hoje, por exemplo, há um gargalo, há um estrangulamento entre as estações de Hermesinde e Contumil e Porto Campanhã, onde já é difícil conseguir encaixar mais e mais comboios que vêm da linha do Minho e da linha do Douro. Portanto, mais comboios ainda a passar por aí não faz sentido. O que faz sentido é criar tudo isto numa lógica de rede integrada, comboios com comboios, por exemplo, na Régua, mas também comboios com autocarros na estação da Régua, na estação de Vila Real, por exemplo, na estação de Calvações do Corgo, para ligar diretamente a Santa Marta de Penaguião, que é a capital, a sede desse concelho. E, portanto, isso sim é que faz todo o sentido em termos de passageiros. Isto é, mais uma vez, repito, é o dia-a-dia de milhões de pessoas por todo o mundo. Haver pelo menos um transbordo é quase tecnicamente impossível que todos, no limite, teríamos um comboio ou um autocarro a ir da casa, da porta de cada pessoa até à porta do seu trabalho ou da sua escola, o que não faz sentido nenhum. Em termos de mercadorias também, o transbordo de via larga para via estreita hoje em dia também não tem dificuldade nenhuma. Há várias soluções técnicas, como também já apresentei anteriormente, de zorras em comboios de via larga em cima de zorras de via estreita, e é possível que um comboio seja quase direto entre o Porto de Leixões e aqui Vila Real. Por isso, transformar em via larga só porque se acha que a via estreita não presta, não faz sentido. Reabrir porquê, se não havia passageiros a andar, a circular nos comboios da linha do Corgo ou em qualquer uma das outras vias estreitas transmontanas? Este é talvez um dos argumentos mais perigosos, mais superficiais que eu ouço regularmente sobre este tema. Temos de verificar o porquê, ou até se é realmente verdade que não circulavam passageiros nestas vias. Bom, mas é muito fácil começar a perceber o porquê de, em parte, isso ser verdade. Bom, e um dos argumentos mais fáceis de perceber a forma dolosa, falaciosa, criminosa, diria eu, de encerramento destas vias nos finais da década de 80 são os horários. Por exemplo, aqui na linha do Corgo, no último ano de exploração entre a Régua e Chaves, ou seja, 1989,
só havia 2 comboios, 2 ligações ferroviárias entre as estações de Vila Pouca de Aguiar e de Chaves, e ambas, uma de ida, outra de volta, em horários que não serviam absolutamente ninguém, ou principalmente não serviam os principais target groups, os principais grupos-alvo de qualquer transporte público, que são os estudantes e os trabalhadores. Se um comboio chega a uma localidade âncora, uma localidade principal, por exemplo, para lá das 9 da manhã, que é o horário de entrada ao serviço dos trabalhadores ou o início das aulas dos estudantes, é claro que nem trabalhadores nem estudantes vão utilizar esse transporte público. E isso acontecia também, por exemplo, nos últimos horários da linha do Tua, em Bragança, onde havia um hiato muito grande, uma diferença temporal muito grande, entre um comboio que seria por volta das 3 da tarde e depois outro que seria já perto das 7 da tarde. Ora, se as pessoas, se os trabalhadores e os estudantes saem entre as 5 e as 6, é demasiado tempo à espera desse transporte público e, portanto, vão deixar de usar, como é óbvio. Um dos outros aspectos, e aqui na linha do Corgo isso também foi absolutamente gritante, é o próprio material circulante. Devo relembrar que, nos finais da década de 80, a linha do Corgo, os transmontanos, aqui servidos pela linha do Corgo, ainda tinham de ser transportados em carruagens de inícios do século XX, com bancos em madeira e aquecimento a termosifão. Não sabem o que é aquecimento a termosifão? É com brasas. E isto em plena década de 80 do século XX. Também circularam aqui uma das automotoras mais deploráveis de toda a história ferroviária portuguesa, que ficaram precisamente com o apelido de chepas, que eram automotoras muito acanhadas, feitas originalmente na Jugoslávia para uma bitola ainda mais estreita que a bitola métrica, e por isso eram acanhadas, com vários problemas mecânicos, uma suspensão horrível, enfim. Aos transmontanos aqui na linha do Corgo era oferecido também material circulante deplorável, para além de horários que não serviam os principais grupos de passageiros aqui da região. E quem diz linha do Corgo diz também linha do Tâmega e também a linha do Sabor, onde inclusivamente havia comboios com lotação ainda inferior à de um autocarro. Portanto, não pode ser expectável que localidades principais como Vila Real, ou como Chaves, ou como a Régua, sejam servidas por horários que não servem os principais grupos-alvo de qualquer transporte público. Isso é, obviamente, e isto foi praticado pela CP com a conivência da tutela, do Ministério então dos Transportes e do Primeiro-Ministro, que todos eles têm nome, basta uma pesquisa rápida na internet para saber quem foram os responsáveis por estes encerramentos e de que forma foram feitos esses encerramentos, ainda por cima, depois de avultados investimentos na própria via, ou seja, isto é gozar com os transmontanos, os portugueses e com o erário público, qual deles o mais grave, não é verdade? Portanto, este argumento também de que não circulavam passageiros, como podem ver também, é altamente falacioso. E podemos incluir aqui ainda mais argumentos quando analisarmos também, por exemplo, a história recente da linha do Tua, mas não só aqui na linha do Corgo, esse argumento também é em parte válido, que é as ligações obrigatórias, digamos assim, à linha do Douro. Quando um determinado comboio chega ou parte, por exemplo, da Régua, que é a estação de ligação entre a linha do Douro e a linha do Corgo, num horário tal que obrigue, por exemplo, a que um comboio saia daqui da cidade de Vila Real em direção à Régua, num horário que também não vai servir ninguém. Então é óbvio que esse comboio não vai ter procura. Tem de haver uma delicada simbiose, uma ligação entre o que é os transbordos na Régua, e quem diz na Régua diz em Livração, na linha do Tâmega, no Tua, na linha do Tua e no Pocinho para a linha do Sabor, o que é essa ligação, esse transbordo entre diferentes vias férreas, e o que é a procura de estudantes e trabalhadores, que não podem simplesmente chegar 1 hora ou 2 horas depois ao seu local de trabalho, ao seu local de ensino. Portanto, não circulava ninguém, não é inteiramente verdade,
E a parte em que é verdade que circulavam cada vez menos passageiros tem a ver com uma política intencional, dolosa, mais uma vez, fraudulenta, de afastar à força os passageiros do caminho de ferro. Ora, como podemos ver ao longo deste vídeo, há vários tabus, várias crenças enraizadas na cabeça das pessoas, mas sobretudo também dos nossos próprios governantes, de que reabrir uma via estreita, como seja a linha do Corgo, não faz sentido nenhum. Bom, esses tabus, essas desculpas, essa total falta de vontade em sequer se analisar este problema não faz qualquer sentido e, portanto, não podemos continuar a alimentar estas falsas impressões sobre um tema tão sensível para o nosso desenvolvimento hoje em dia, como é o do caminho de ferro, sobretudo em regiões como Trás-os-Montes, onde o transporte ferroviário foi quase virtualmente eliminado pela raiz. Estas questões, como vimos, são desculpas muito mal fundamentadas, não têm base, não têm rigor absolutamente nenhum e, portanto, são facilmente desconstruídas. Fica, portanto, aqui mais um contributo para o debate, para a análise deste problema, que é o da falta de uma ligação ferroviária entre a Régua e Vila Real, mas também na sua continuação até Chaves, que analisaremos em mais detalhe num próximo vídeo. O meu nome é Daniel Conde, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem, comentem, ativem aqui o sininho da notificação para estarem sempre a par das novidades do canal e até um próximo vídeo sobre a reabertura da linha do Corgo. Vamos reabrir a linha do Corgo.